Bem-vindo ao canal Pastor Elismar pregando o Evangelho. Na nossa meditação de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E o versículo que eu vou ler é o versículo do 15 ao versículo 20, que nos diz: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos a derivar, passando ao sul ou de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encaixasse nos bancos de areia de Site, baixaram as velas e deixaram o navio a derivar. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Amém. Como posso permanecer firme em meio a uma crise de pandemia? A lição que nós teremos hoje é como podemos permanecer firmes em meio a essa pandemia, essa crise de pandemia. E nós vamos, na meditação de hoje, aprender com Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, que em meio a uma crise, em meio a uma situação parecida como a de nós de hoje em dia, e Paulo estava preso, era prisioneiro, estava no barco, e este barco que iria chegar a Roma, Paulo pregaria para César, e Paulo estava então preso, e nessa viagem o barco passou por uma grande tempestade, a qual todos os marinheiros ficaram apavorados e rezaram. A Bíblia diz que eles rezaram bastante. E o interessante disso tudo é que nós aprendemos com Paulo como permanecer firme em meio a uma crise. No tempo de Paulo, a crise que ele estava passando era uma grande tempestade. Ele estava no mar Mediterrâneo, e se o barco, o navio naufragasse, Paulo morreria também. Imagine no mar uma tempestade tão forte, tão violento, para que destruiria aquele barco. Os marinheiros, eles começaram a observar que o barco não tinha condição de chegar à sua rota final. Tanto que a Bíblia nos mostra, no versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade. A tempestade era tão violenta, tão forte, né? Imagine você num barco, né? E você pegando uma tempestade, ainda mais no mar Mediterrâneo, onde as ondas são muito grandes, né? Chegam a mais de 2 metros de altura, batendo contra o barco. E a Bíblia nos diz que o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. E assim, a palavra diz que os tripulantes pararam de manobrar e o barco ficou a derivar. Observe que situação, né? Uma situação em meio a uma tempestade violenta. E como permanecer firme em meio a uma situação tão violenta, a uma tempestade? Nos dias de hoje nós estamos vivendo uma tempestade
assim, muito violenta nas nossas vidas, que está atingindo as nossas mentes. Há uma guerra, há uma batalha em nossas mentes que está nos aprisionando. E muitos de nós estamos sendo cativos, muitos de nós estamos vivendo amedrontados, estamos nos isolando, não somente em nossa casa, como também o isolamento já gerado pelo medo, que já não permite termos segurança. E quando achamos que temos segurança e quando temos aquele contato, ainda por mais que seja pouco em nossa saída, percebemos que nós nos sentimos já inseguros e até mesmo com medo dessa crise de pandemia que pode levar a sucumbir a vida de uma pessoa. Mas a palavra que nos chama a atenção, que os marinheiros, eles tentaram fazer o que eles podiam como marinheiros, homens habilidosos, homens que conheciam realmente o mar, conhecia a rota, conhecia o vento, quando o vento soprava de um lado para o outro. Veja que a palavra nos diz ainda que, versículo 17, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de sede, e baixaram as velas e deixaram o navio a derivar. Aqueles usaram o que? As suas habilidades, reforçaram, a Bíblia diz, com cordas, o navio que estava sofrendo uma tempestade violenta. E eles também fizeram o que? Baixaram as velas do navio, e deixaram o navio sem ninguém no controle. Simplesmente ele ficou a derivar. Ou seja, as águas é que levavam. É interessante que aqui os marinheiros procuraram usar todas as suas habilidades para poder sobreviver de uma tempestade, para sobreviver por aquele momento que eles estavam passando, com o momento que eles estavam atravessando. E veja o que nos diz ainda no versículo 16: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora cargas. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Observem que no dia seguinte, ainda o barco sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar tudo fora. A carga, começaram a lançar fora a armação do barco, para que o barco pudesse resistir à tempestade. O interessante disso tudo é que o navio a qual estou falando, Paulo, o apóstolo Paulo, estava nesse navio junto com outros prisioneiros, do qual também ele era prisioneiro. Mas vamos ainda ver como, querido, em uma situação como aquela que nós estamos vendo, uma situação como esta, que os marinheiros estavam completamente sem saber como poderiam sobreviver, como sair dessa tempestade, como permanecer calmo, como permanecer tranquilo, mediante a uma crise de tempestade violenta que estava sobre eles, tá? E sobre cada um deles. E é interessante, queridos, que essa tempestade, ela foi enviada por Deus. A tempestade que Deus permite. Porque Paulo tinha uma missão de pregar em Roma, perante a César. E Deus permitiu
que durante essa viagem uma grande tempestade viesse ao encontro desse navio, o qual mantinha Paulo como prisioneiro, para que esse navio ele pudesse ser salvo. As pessoas, os marinheiros que estavam dentro, até o centurião romano, seria salvo por Deus, por meio de Paulo. Veja, queridos, que os marinheiros estavam realmente sem saber o que faziam. E Paulo, no versículo 23, ele diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, Senhor. Creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Observe, um anjo foi até Paulo, apareceu a Paulo, dizendo: Paulo, não tenha medo, não tenha medo. Acredito que qualquer pessoa, diante de uma grande tempestade, uma pessoa sentiria medo, quando está percebendo que sua vida está sendo ali ameaçada. Veja que Deus tinha um plano, e o propósito de Deus era levar Paulo a Roma para pregar para César. Mas nessa ida, e ainda mais como prisioneiro, Paulo passou por uma grande tempestade. Aos olhos humanos, como eu e você, veria a tempestade ou uma crise de pandemia, o que pensaríamos? Quando visse que o que Paulo viu, as ondas, o desespero daqueles marinheiros, talvez até dos colegas prisioneiros, e com certeza o medo, ele preencheria o seu coração, a sua mente. Ao ver ali um desespero de pessoas, de homens, eu estou falando de homens que conheciam o tempo, conheciam a rota e estavam ali apavorados. Estavam assim sem saber o que fazer para salvar suas vidas. Observe que Paulo disse: apareceu um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro. Como permanecer firme em meio a uma crise de pandemia? O Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus de Paulo, que é o mesmo Deus que hoje eu sirvo e que você serve também. Ele disse: Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo que me foi dito. E olha no versículo 24, na parte A, Paulo: não tenha medo. Como permanecer firme em meio a uma crise? A primeira coisa que eu aprendo aqui é estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus. É realmente nesse tempo que nós estamos passando por uma tempestade, de uma crise, que tem realmente mexido com a nação, com os poderosos, que tem mexido com as pessoas sábias, com a medicina, que não consegue descobrir um antídoto para a cura.
nós temos visto uma tempestade tão violenta que tem batido nas nações poderosas, Estados Unidos, Rússia, Japão, China, onde tem colocado os seus líderes de joelhos, sem saber o que fazem. Estamos vivendo em um tempo como nós, cristãos, podemos permanecer firmes sem ser abalados. É estar na presença de Deus. Não tenha medo, diz o anjo Paulo. E Deus está falando com você hoje. Não tenha medo. Por sua graça, pela graça do Senhor, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, naquele momento de tempestade violenta, queria acontecer uma tragédia. Deus falou por meio da boca de Paulo, diga para eles, não tenham medo, pela graça de Deus, Deus deu-lhe a vida de todos vocês que estão navegando comigo. A vida de vocês será poupada, a vida de vocês não será tirada, pois Deus lhe deu as graças. Deus está dizendo que você não tem que ter medo, tenha bom ânimo. Mas para que eu possa ter bom ânimo, para que eu possa realmente permanecer firme, é preciso eu estar na presença de Deus. É preciso estar na presença de Deus. E quando eu digo estar na presença de Deus, eu preciso me render completamente. Você tem se rendido completamente ao Senhor? Você tem sido realmente um verdadeiro servo? Que tipo de servo você é nos dias de hoje? A sua fé, ela está realmente assim, ela está realmente, a sua fé dentro da palavra de Deus, que você está crendo verdadeiramente, ou a sua fé está sendo abalada pelo que você está vendo, pelo que você está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Temos visto através da televisão pessoas morrendo, hospitais superlotados, a crise realmente trazendo uma grande imagem de terror em nossas mentes. Ou estamos crendo na palavra de Deus que está dizendo, não temas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Uma promessa, quem está na presença de Deus, entenda bem esta palavra, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. E lá ainda em João capítulo 14, versículo 16, eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro. O Espírito Santo, Ele está conosco. Como posso permanecer firme em meio a essa crise de pandemia, em meio a essa tempestade que está batendo violentamente contra as nossas mentes? Como posso permanecer? É crendo na palavra de Deus, é confiando na sua palavra que é poderosa, é entendendo que a palavra de Deus é a verdade absoluta em nossas vidas. Mateus 28, versículo 20 diz, eu estarei sempre com vocês, promessa do Senhor Jesus, eu estarei sempre, em meio a uma crise, em meio a uma tempestade na vida, nós temos que crer
que Jesus, ele não nos abandonou. Paulo, ele estava preso. Observem ainda que quando o naufrágio do barco, no versículo 29, diz assim: temendo que fosse jogado contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Os marinheiros estavam aqui apavorados, que eles estavam orando, aqui preces, né? Estavam fazendo suas pedindo a seus deuses que os ajudassem naquele momento de tempestade violenta, em meio àquela tempestade. E veja, no versículo 39 diz: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. E aí o que acontece? Cortando as âncoras, deixaram no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou no banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Agora perceba que em meio a toda essa violência, que em meio a essa crise de desespero, os soldados que estavam no barco resolveram, o versículo 42 nos diz, resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando, ao mar, para que eles morressem afogados. Mas, veja bem, o versículo 43 diz: o centurião que queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano diabólico deles, que queriam matar os prisioneiros. E aí a Bíblia ainda nos diz: então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. E os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Você lembra que o anjo apareceu a Paulo e disse: olha, a vida de todos eles, pela graça do Senhor, foi dada a você. Nenhum irão morrer. Nenhum vão morrer, nenhum vão perecer. Tenha bom ânimo. Talvez você esteja com tanto medo que algo possa acontecer a um membro de sua família. Eu sei que muitos, talvez, que ao assistir esse vídeo, possa dizer: mas na minha aconteceu. E eu quero lhe dizer uma coisa. Deus prometeu a Paulo: tenha bom ânimo, não tenha medo. Não deixe que essa crise faça você ter medo, para lhe paralisar, para te neutralizar, para você não crer na palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. Permaneça firme. Paulo estava aí, calmo, em meio a uma tempestade, em meio a uma situação que poderia custar sua própria vida. Veja bem, que poderia custar a própria vida de Paulo. Paulo poderia, naquele momento, ali, entrar em desespero pelas ondas, pelo tamanho das ondas, e ainda mais quando os soldados decidiram matar cada prisioneiro jogando no mar. E se fosse você, como você pensaria? Como você iria reagir a uma situação dessa? Você ficaria calmo? Estaria confiante na palavra de Deus? Paulo, ele creu na palavra do Senhor. Ele creu naquilo que Deus havia lhe prometido. E ele tinha a plena certeza que Deus não lhe iria abandonar.
Então, como nós podemos permanecer firme em meio a esta crise? Querido, é crendo, não duvidando da palavra de Deus. Deus nos fez uma promessa. Embora estamos vendo pastores, ovelhas, pessoas religiosas caindo por causa dessa pandemia, do coronavírus que está matando. E isso serve para a gente parar e pensar. Você tem permanecido na presença de Deus? Você tem sido o cristão que está em plena obediência a Deus? Que você realmente não guarda mágoas, rancor, que você não tem inveja, que você não deseja o mal para o teu próximo. Você realmente tem cumprido o chamado de Deus na sua vida? E você se coloca diante de Deus todos os dias? As tuas orações são profundas ou elas são rasas? As tuas orações alcançam o trono de Deus ou ela não passa do teto da casa? Como você tem permanecido em meio a uma pandemia? Como você tem permanecido em meio a uma situação de tempestade tão violenta na vida? Faça como Paulo. Paulo estava na presença de Deus. Paulo buscava Deus verdadeiramente. Paulo era conhecido no céu como amado de Deus. Na terra, como aquele que trazia inveja aos fariseus. E no inferno, ele era odiado. Paulo, um homem de Deus, que buscava a Deus verdadeiramente, que em meio a tantas tempestades, em meio a tantas crises, Paulo nunca desistiu. Sua palavra sempre era nunca retroceder, sempre avançar. O alvo é Cristo. Paulo, um homem completamente que considerava as crises como momentâneas. Um homem completamente que não duvidou nem nos momentos mais difíceis de sua vida, nem quando sua própria vida corria risco. Faça como Paulo, homem que se rendia completamente a Deus. Completamente. Um homem de ousadia, de testemunho, de vida com Deus, de oração, que conhecia bem as Escrituras Sagradas. E conhecia não somente através do livro, mas sim que estava no coração de Paulo. Este Paulo, que Deus o chamou em um caminho para Damasco, que ali quando ouviu a voz do Senhor Jesus, e quando o aceitou, Paulo foi um homem completamente que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Que possamos permanecer firmes, sim, fazendo, e como Paulo disse, sede meus imitadores. Sede meu imitador. Que possamos realmente imitar não só a vida de Paulo como aquele homem humano,
como somos também, mas sim a Jesus Cristo, que nos ensinou a amar, a confiar, que diz que aquele que crê minhas palavras, tudo que pedir em meu nome, eu lhes darei. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus, aquele que Paulo diz que eu adoro. Jesus Cristo, aquele que o nome está sobre todo nome. Jesus Cristo que morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Jesus Cristo, a nossa esperança. A esperança desses tempos. A esperança de nós permanecermos firmes sem sermos abalados. Jesus Cristo, creia no seu nome e confie na sua palavra, que você possa realmente abrir o seu coração. A Bíblia diz: não endureça quando ouvir a voz do Senhor. Não endureça o teu coração. Abra o seu coração. Permita que o Senhor, hoje, com estas palavras, Ele alcance o teu coração. Entregue tua vida completamente a Jesus. Renda-se a Ele. Aceite Ele como Senhor e Salvador de tua vida. Esse Jesus que protegeu a Paulo em meio a uma tempestade tão violenta, Ele é o mesmo Jesus que nos protegerá em meio a uma pandemia, em meio a uma crise global. Mas Ele quer que nós o aceitamos verdadeiramente, confessando os nossos pecados, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Assim eu deixo essa mensagem, essa reflexão, para que você possa meditar e guardar no teu coração em dias difíceis. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos quanto ouviram. Que a tua palavra alcance os seus corações. Que cada cristão renda-se a ti. E que aqueles que ainda não te conhecem verdadeiramente, que aceite o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas. Senhor, aqui a tua palavra, Senhor, está sendo deixada no coração de muitas pessoas que virão esse vídeo. No teu nome eu te peço, no teu nome eu oro, nesse nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Assim seja feito. Amém.